Alexandro Andrade disse assim: no Bavi de 2018, o Vitória forçou uma expulsão para finalizar o jogo. Partiu da comissão técnica à ordem. Qual foi seu papel nessa história? Respondendo ao Alexandro, aquilo foi uma grande palhaçada, essa é a verdade. O Bavi estava 1-0 para o Vitória, sai um pênalti para o Bahia empata, o Vinícius faz uma dancinha e vira uma pancadaria no jogo. Eu não saí da minha área, fiquei ali parado, até porque... Aliás, foi uma violência do cacete. A minha época de brigar já tinha passado, eu briguei muito em jogos. Uhum. Mas você participou daquela treta de 95, o Palmeiras e Grêmio? Eu tava lá, né? Só que eu não briguei, mas eu tava lá. Eu tava no jogo. Essa treta é histórica, velho. Aí eu fiquei na minha área, quieto, entrei no campo no final para ver quem o árbitro tinha expulsado. O árbitro expulsou 4 jogadores do Bahia e 3 do Vitória. 3 titulares do Bahia, do Vitória, deixou a gente com 8. 1 do Bahia e 3 do banco. Aí quando já estava... ele havia expulsado 2 do Vitória. Aí o quarto árbitro vai e manda expulsar mais 1. Eu sei porque eu estava perto, eu vi, ó, você tem que expulsar o fulano de tal. Aí ele expulsa o terceiro. Beleza. Aí fica o Bahia com 10 e nós com 8. Nós tínhamos um atleta com um amarelo. Nesse momento do jogo a gente quase faz o gol. Faltavam 36 minutos para terminar o jogo. Beleza. Aí o árbitro dá o segundo amarelo, se não me falha a memória, para o William Correia, deixa a gente com 7. Aí nós tínhamos 30 e poucos minutos para segurar 10 contra 7. Que isso, loucura. E o jogo estava 1-1. Beleza, a gente poderia suportar. Porque o futebol, você sabe que às vezes a bola não entra. Uhum. Mas a tendência era que o Bahia ganhasse o jogo. O que o Guto Ferreira fez? Trocou do Bahia quem tinha os amarelos. E eu não tinha como fazer isso. Eu tinha as 3 trocas ainda. Por isso que eu sou extremamente revoltado com isso. Porque se eu quisesse fazer qualquer sacanagem, eu tinha chamado um jogador que eu ia colocar, ó, entra e leva o vermelho. Fora de campo. Uhum. Quando o jogo parava, eu chamava jogador. Para quê? Para ganhar tempo. Óbvio, eu tinha 7 jogadores em campo, eu queria ganhar tempo. Aí eu chamo um jogador e falo, ó, fala pro fulano de tal, eu boto a mão na boca assim, ó, fala pro fulano de tal. Eu queria retardar o jogo. E aí eu chamo o outro. Vem cá. Aí alguém lá finge que tá com dor, que é assim que a gente ganha tempo. É o futebol. A cera, né? Aí quando eu chamo, eu não sei se foi o... Eu não me lembro quem foi, Patrick? Não, acho que Patrick... Não lembro também. Sei, eu não me lembro. Vem um jogador no banco, aí eu fala pro Fernando Miguel fazer cera, porque ele pode fazer. O árbitro não vai expulsar o goleiro. Então o Fernando é o único que pode cair, ou andar devagar, porque o árbitro já tem o peso de ter expulsado 4 jogadores e ele não vai terminar o jogo. Ele vai dar um amarelo, vai enrolar e não vai expulsar. Então a informação que eu passei foi essa. Porque eu estava de frente para o jogo, vendo o Fernando Miguel tentando repor a bola. Enfim. Aí antes de eu fazer a primeira substituição, um jogador do Vitória, o Bruno Bispo, toma o segundo amarelo, é expulso e termina o jogo. Aí o que o Bahia tentou falar? Que eu e o Vitória estava assim, vários pontos na frente, liderando o campeonato com uma campanha irrepreensível. Falaram que eu, nessa vez que eu chamei a última vez, provoquei a expulsão. Beleza, sendo que eu tinha 3 trocas. E quando acontece isso, WO é vitória do Bahia, não é? Vitória de 3-0, mas vai a julgamento. Vai a julgamento mesmo assim? Vai a julgamento. Ah, tá. Beleza, acabou o jogo, tal. Aí vai pro julgamento. O primeiro julgamento no TJD da Bahia. Um julgamento normal. O Bahia apresentou as provas, o Vitória contestou.
todo mundo absolvido, porque não tinha provas. Ninguém sabia. Leitura labial, papapá. O que aconteceu? E aí eu te falo assim, naquela oportunidade, o Bahia tinha uma força muito grande dentro do tribunal. Essa é a verdade. Segundo julgamento, o Bahia recorreu, segundo julgamento. Segundo julgamento eram outros 9 juízes. Escolheram uma turma específica para o julgamento. Essa é a verdade. Aí nós, todos os jogadores expulsos, os citados e eu no banco dos réus. Eles dão 9 jogos de suspensão para todo mundo e uma multa lá. Nossa, que loucura. 9 jogos era o tempo que faltava até a final. Até os 2 jogos da final. Bem curioso a pena, né? Nossa, cara, que absurdo. Aí o Bahia apresentou uma prova nova de que uma mulher aí, que eu não me lembro nem o nome dela, especialista em leitura labial, tinha falado que eu falei, fala pro Bruno tomar o segundo amarelo. E aí eles tentavam botar minha boca, fala pro Bruno tomar o segundo amarelo. E eu não falei nada disso. Que loucura, cara. Aí tentaram usar uma câmera que era de um analista, enfim. O Bahia fez o que pôde para tumultuar. Aí o juiz, o relator, né? Não, o juiz que estava no comando desse segundo julgamento não poderia aceitar provas novas, porque esse segundo julgamento era relativo ao primeiro. Ele aceitou novas provas. Descumpriu o rito ali da... Descumpriu e entrou essa leitura labial dessa mulher. Aí eles deram 9 jogos de suspensão para 9 jogadores. Eu acho que foi mais ou menos isso, tá? Eu não me lembro se tiveram alguns que tomaram 6, 7, enfim. Só que como já tinham passado alguns jogos, alguns atletas já tinham jogado, então eles tomaram menos jogos. Eu sei que todos terminavam no segundo jogo da final. Beleza, saímos de lá do julgamento, recorremos do STJD, o STJD do Rio de Janeiro manteve a decisão. Beleza, tá todo mundo suspenso. Aí a gente vai para os jogos, eu com o time reserva. Caixa. Joga com não sei quem, caixa. Joga com não sei o quem, caixa. Joga com não sei o quem, caixa. Aí eu pego 2 meninos do Sub-20, um deles, Luan, que jogou no Palmeiras, eu não sei se vocês vão lembrar, um pontinha, que até teve lesão de joelho, ficou afastado. Luan Silva, né? Era uma sumidade, esse menino era uma sumidade. Ele teve 2 lesões que... Meio xarope de cabeça, mas uma sumidade tecnicamente. Enfim... E esse moleque começa a despontar. Aí a gente pega na semifinal o Fluminense de Feira, ganha os 2 jogos. E veio o Bahia. Porra, os caras com o time reserva estão ganhando de todo mundo, Bahia na final. Aí, e eu lá em cima, meu auxiliar no campo, e eu com um time, 9 jogadores fora. Aí a gente vai jogar lá na Fonte Nova, o Bahia abre 2-0, a gente faz 2-1, esse menino faz o gol. 2-1, era só ganhar de 1-0 no segundo jogo. O que o Bahia fez? O Bahia tirou o jogador com 5 minutos de jogo. Uma burdoada, velho. O Luan. O Luan. O cara precisou sair, eu tive que fazer a substituição com 5 minutos de jogo. O cara tomou o amarelo, logo depois ele foi substituído, e o jogo seguiu 0-0 até o finalzinho. No finalzinho eles fizeram o gol. Ganharam de 1-0, ganharam o time. Então a história é essa. Como é que eu vou falar para um jogador tomar o segundo amarelo para ser expulso? Eu tenho atrás de mim uma coletividade. Eu tenho presidente, eu tenho diretor, eu tenho supervisor, eu tenho funcionários do clube. Como é que eu posso tomar essa decisão? Ponto. Agora vamos abrir uma outra fase. Tinham 7 jogadores dentro de campo.
Eu não sei se eles conversaram sobre isso, porque eu nunca tive a coragem de perguntar. Mas pode ter certeza, Alessandro, e quem estiver assistindo a gente, que não houve sacanagem.